Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos neste domingo, domingo de Páscoa. Nós que celebramos a paixão e a morte de Jesus, hoje temos a garantia de que Ele vive para nunca mais morrer. Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, Senhor da história, Senhor do mundo, Senhor da igreja. É com Ele que nós agora caminharemos para sempre. Nós estamos com o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então encontrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, domingo de Páscoa. Aliás, a nossa vida é Páscoa, é passagem da morte para a vida, de situações de sofrimento, de situações desafiadoras para a vida. Cada dia estamos fazendo esta experiência. Cada domingo, de modo todo particular, na Eucaristia, nós celebramos esta Páscoa. A nossa Páscoa, na Páscoa do Senhor Jesus. Quando nós falamos em Páscoa, quando nós falamos no domingo de Páscoa, o que é que nos vem à mente? A vida vence a morte. O crucificado é vitorioso. As forças da morte não puderam deter. Tudo tem um novo começo. Sua ressurreição cria uma humanidade nova. Homens e mulheres reconciliados e com destino de eternidade. Igualmente já vitoriosos sobre as presentes forças da morte. Nosso destino não é viver para sempre envolvido pelo sofrimento ou pelas forças da morte. Nosso destino, nossa meta é a vitória com Jesus. Vitória que Ele já nos alcançou. O caminho de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, podemos dizer com toda certeza, não foi interrompido. O humilde servo que chegou em Jerusalém montado num jumento, como vimos no domingo de Ramos, é agora o Senhor. Aquele que morreu vive para sempre. Como diz o livro do Apocalipse, Ele é o vivente, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O Pai ressuscita o seu Filho e o seu projeto continua nos seus seguidores, os discípulos e as discípulas, que Ele, o ressuscitado, continua reunindo e sob a ação, o impulso do Espírito Santo, continua enviando em missão. O que isso quer dizer? Que em qualquer lugar, nós, discípulos e discípulas de Jesus,
somos testemunhas do que o Pai realizou com o seu Filho. É assim que nós damos testemunho, fazendo valer que a vida é o que Deus quer. A vida hoje e a vida no seu destino de eternidade. Como os discípulos de outrora, como as mulheres, não é? Nós podemos dizer, o sepulcro está vazio. É uma mulher, como eu disse, a primeira a fazer essa constatação. Ela que também era discípula de Jesus. E aí está a grande novidade. Uma mulher falando, uma mulher testemunhando que Jesus, pelo menos, não está no sepulcro. Mas sabemos que o testemunho das mulheres não era aceito. Mas agora, com Pedro, mediante a palavra dela e indo até o túmulo, o que ela afirmou se torna inconteste. Não é verdade? É a figura da mulher que, à luz da ressurreição, não pode mais ficar à margem da comunidade. Aliás, o Papa Francisco tem ajudado as mulheres a ocupar na igreja o seu lugar de mulher, de mãe, capazes de colaborar com sua beleza, com sua sabedoria, com tudo aquilo que elas são, para que a igreja mostre sempre mais o rosto de Deus, que é também um rosto materno. As mulheres, por quem o Papa tem tanta afeição e que são chamadas a colaborar, sobretudo nos órgãos de decisão da igreja, nossos conselhos paroquiais, nossos conselhos de pastoral, de assunto econômico, lá nas comunidades, a liderança delas é sempre fundamental. E veja, esta mulher, ela fala em nome da comunidade. Tiraram, ela não fala alguém tirou, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Nós não sabemos, não é eu não sei, nós não sabemos onde o puseram. João e Pedro, como nós vimos, correm, né? João mais jovem chega primeiro, ele é mais ágil, mas ele não entra no sepulcro. Pedro chega depois, ele vê, não é? E ele entra primeiro no sepulcro. É ele que vai verificar o que aconteceu. João entrou, viu e creu. Pedro foi mais lento para crer, mas ele acreditou igualmente. Em Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, uma nova criação, não é? Está começando. Em Jesus, não é? Ressuscitado. É uma nova criação. É um novo começo. Ele garante que a nossa luta, nosso testemunho não serão em vão. É preciso que o mundo creia. É preciso que o mundo dê sua adesão a esta obra maravilhosa realizada pelo Deus da vida. Celebrar a Páscoa, portanto, celebrar este dia é festejar. No hoje da nossa vida, no hoje da nossa história, a ressurreição de Jesus com horizontes e perspectivas de vida digna, de vida nobre, de vida saudável, humana e toda a vida da natureza. Afinal, acabamos de celebrar a campanha da fraternidade com os biomas brasileiros. Pois este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultamos. Celebrar a Páscoa significa essencialmente celebrar a nossa vida em comunidade, a nossa vida em Cristo vitorioso. Significa, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a Eucaristia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Ele vive para sempre. Uma feliz Páscoa a você que me ouve. Uma feliz Páscoa a todos os nossos irmãos e irmãs bragantinos, àqueles que em outras cidades de nossa diocese sintonizam conosco. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.